Fala galera, professor Leandro Morgado aqui e na aula de hoje a gente vai aprender a usar o escalonamento para resolver sistemas lineares. Essa ferramenta aí que eu tenho certeza que vocês amam de paixão, escalonamento é super útil para isso, gente. E eu já vou até falar a ideia, tá? Qual que é a ideia? A gente vai pegar um sistema, vai passar para a representação matricial e vai escalonar essa matriz. Para que a gente vai fazer isso? Para transformar o sistema, que de repente inicialmente não era tão claro a solução, a gente vai transformar num sistema mais simples, muito mais fácil de resolver, e essa é a ideia do método. Tá? Eu vou fazer o seguinte, um pouquinho de teoria, para a gente entender que a gente pode fazer o que está fazendo, para o método fazer sentido, e logo em seguida a gente começa a trabalhar vários exemplos aí de escalonamento para resolver sistema linear. Bom, queridos, vamos lá então. Inicialmente a gente fala que dois sistemas são equivalentes se o conjunto solução deles é exatamente o mesmo. Tá? Eu vou mostrar vários exemplos aí de sistemas equivalentes e a gente vai pensar o que está mudando de um sistema para o outro. Tá? O que eu estou fazendo ali com as equações para que ele continue tendo o mesmo conjunto solução. Por exemplo, primeira situação, tá? Vamos analisar esses dois sistemas. X mais y igual a 10, 3x menos 2y igual a 15. E daí dá uma olhadinha no segundo sistema e tenta perceber o que mudou. 3x menos 2y igual a 15, x mais y igual a 10. Bom, galera, tá na cara que esses dois sistemas têm a mesma solução. Por quê? Porque a única coisa que eu fiz é que eu troquei a ordem das equações. Mas trocar a ordem das equações para efeito de solução do sistema não muda nada. E de certa forma aí tu já vai associando, entendeu? Essa era uma das operações elementares por linhas, quando a gente trabalhava em matriz, lembra? Eu posso trocar uma linha pela outra e isso era permitido quando eu fazia o processo do escalonamento. Maravilha! Situação 2 agora. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Primeiro sistema x mais y igual a 10, 3x menos 2y igual a 15. E daí a única alteração que eu fiz foi o seguinte. Eu multipliquei a primeira equação por 2. Vocês estão vendo? Não, a primeira equação ficou 2x mais 2y igual a 20. Multipliquei tudo por 2. E a segunda equação eu deixei exatamente como ela estava. Pergunta é a seguinte, gente. Vai mudar a solução do sistema? Se de repente alguém quiser aí fazer a prova real, fazer a conta, vai perceber que não vai mudar nada. Porque a primeira equação está me dizendo exatamente a mesma coisa que a primeira equação do segundo sistema. Entendeu? Então, de certa forma, é outra coisa que eu posso fazer, multiplicar uma equação por um múltiplo e isso não afeta nada na solução do sistema. Que, se vocês lembram bem do escalonamento, essa era uma das operações elementares por linhas. A gente podia multiplicar uma linha inteira por uma constante e segue o processo. Bom, galera, finalmente situação 3, vamos tentar entender o que está acontecendo. Então eu tenho aqui x mais y igual a 5, 2x mais 4y igual a 12. E aqui eu tenho o segundo sistema que eu estou falando para vocês que é equivalente. A primeira coisa que eu queria que vocês percebessem, esse segundo sistema, ele é muito mais simples. Por quê? Porque a gente pode calcular diretamente o y. Muito fácil aqui, gente, o y vai ser igual a 1 e sabendo o y, tu sabe o x. Isso é uma coisa que a gente vai chamar daqui a pouquinho de retrosubstituição. A gente calcula a segunda variável, calculando a segunda variável, tu substitui para achar a primeira. Tá bom? Um jeito bem simples, bem fácil de resolver esse tipo de sistema. Mas por que eu estou afirmando que o segundo sistema é equivalente ao primeiro? Porque olha só, se tu perceber... o que eu fiz aqui para chegar nessa equação, galera? Eu fiz a segunda equação menos o dobro da primeira, menos 2 vezes a primeira. Tá? Então eu peguei essa equação aqui, entendeu? E daí eu fiz uma das operações que a gente fazia no escalonamento, como se fosse assim, L2 menos 2L1. E L2 menos 2L1, eu cheguei exatamente nessa equação aqui e tu pode conferir calculando, fazendo as contas, tu vai ver que os sistemas são equivalentes. Então, olha só, queridos, só deixando bem claro o que está por trás de tudo isso é a ideia
que fazendo operações elementares entre as linhas, a gente não altera, a gente não afeta o conjunto solução do sistema. E o que a gente vai fazer? Vamos, primeiro, pega o sistema, coloca na representação matricial, isso é importante para a gente trabalhar com escalonamento, e usando o escalonamento, a gente vai transformar o meu sistema inicial, o meu sistema original, num sistema muito mais simples, muito mais fácil de resolver. Tá bom? Eu acho que de teoria tá bom, eu acho que é hora da gente colocar a mão na massa e resolver o nosso primeiro exemplo de sistema linear por escalonamento. Bom, galera, eu coloquei aqui um sistema 3x3, eu tenho 3 variáveis e 3 equações. Tu poderia até tentar fazer aí com as técnicas do ensino médio, isolando uma variável, substituindo nas outras equações, mas a gente quer aprender um jeito novo, uma técnica nova que é via escalonamento. Tá? Então vamos fazer o seguinte, gente. Primeira coisa, vamos transformar esse sistema para matriz, para representação matricial. Então eu tenho a famosa matriz dos coeficientes, que foi uma coisa que a gente já viu aí na semana passada, 1, 1, 1, 2, 1, menos 3 e 3, menos 2, menos 2, matriz dos coeficientes. E agora eu queria definir para vocês uma nova matriz que a gente vai trabalhar muito mais, que é a matriz ampliada. Tá? O que é a matriz ampliada, queridos? É a mesma matriz dos coeficientes, só que eu vou colocar uma coluna adicional, vou colocar uma coluna com os resultados. Tá? Então aqui eu coloco 6, 1 e 3. Posso colocar esse pontilhadinho ou não, fica a teu critério, mas lembra sempre assim, que aqui nas 3 primeiras colunas eu tenho os coeficientes, essa aqui referente ao x, essa coluna referente ao y e essa coluna referente ao z, e aqui eu tenho uma coluna com os resultados das equações do meu sistema linear. Tá bom? E a partir de agora, a gente vai começar a escalonar essa matriz ampliada. Gente, lembrando sempre assim, quando eu estou escalonando, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando o meu sistema em um outro sistema, tudo bem? Só que o mais importante, num sistema equivalente. Ou seja, eu não estou alterando de forma nenhuma o conjunto solução. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira, vamos começar a trabalhar com a minha matriz ampliada. Olha só. Bom, primeiro passo, escalonamento a partir de agora. O meu objetivo já tenho um pivôzão aqui, meu primeiro pivô, então eu quero zerar esse elemento e eu quero zerar esse elemento. Tá? Eu vou usar a teoria de escalonamento que a gente já aprendeu, gente? O que tem que fazer aqui? Para zerar esse elemento, eu vou fazer linha 2 menos 2, linha 1, tudo bem? Que é uma das operações elementares. E aqui eu vou fazer linha 3 menos 3, linha 1. Deixa eu anotar as operações aqui então, galera, para não ter erro. Linha 2 menos 2, linha 1 e linha 3 menos 3, linha 1. Até eu recomendo assim, vai fazendo também, entendeu? Passo a passo, e daí tu vai conferindo com o que a gente está encontrando aqui, porque é fazendo que se aprende, gente. Não adianta só ficar assistindo a aula. Tem que botar a mão na massa, tem que tentar fazer também. Tá? E vamos colocar nossa matriz aqui e ver o que vai dar. Então a primeira linha eu vou copiar igual, a primeira linha não muda nada. 1, 1, 1, 6. Aí na segunda linha, vou fazer essa operação aqui, linha 2, menos 2, linha 1. Então vamos lá, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar linha 2, menos 2, linha 1, aqui vai ficar menos 1, linha 2, menos 2, linha 1, aqui vai ficar menos 5, e aqui vai ficar linha 2, menos 1, menos 12, 1 menos 12 vai dar menos 11. Tá? E vou fazer a mesma operação aqui, linha 3 menos 3, linha 1, para zerar embaixo do pivô. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar menos 2, menos 3, vai dar menos 5. Aqui vai ficar menos 2, menos 3, vai dar menos 5. E finalmente aqui vai dar 3 menos 18, 3 menos 18 vai dar menos 15. Maravilha! Show de bola.
Agora eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou fazer um passo opcional, tá? Que tu não é obrigado a fazer necessariamente, mas eu acho que de repente facilita. Ó. Se tu der uma olhadinha na linha 3, né, o que eu tenho? Eu tenho menos 5 e menos 15. Né? Então, de repente, eu posso dividir tudo isso por menos 5. Né? Acho que vai ficar bem mais tranquilo aí de trabalhar. Tá? No sistema, pensa sempre que eu estou fazendo no sistema, né? Eu estaria dividindo a terceira equação por menos 5. E dividir uma equação por um número ou multiplicar uma equação por um número é uma coisa que eu posso fazer tranquilamente. Tá, gente? Então, vou fazer mais um passinho aqui. E a operação que a gente vai fazer, então, é linha 3 dividido por menos 5. Deixa eu anotar aqui. Linha 3 dividido por menos 5. Aí eu vou ter uma nova matriz aqui. Vamos ver o que vai dar. Primeira linha eu copio igual. Segunda linha eu copio igual também, que eu não estou mexendo nela. Menos 1, menos 5 e menos 11. E a terceira linha eu vou dividir tudo por menos 5. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Quase lá, hein, gente? Quase lá. Agora eu já tenho aqui o meu segundo pivôzão, menos 1. E eu quero zerar esse cara aqui, né? Esse elemento aqui. Tá? Então, a operação que eu vou fazer agora, você já deve estar imaginando qual vai ser, é linha 3 mais linha 2. Né? Linha 3 mais linha 2, eu já vou conseguir chegar na forma escalonada. Vamos anotar a operação aqui para a gente não se perder. Linha 3 mais linha 2 e vamos escrever a nossa matriz. Primeira linha eu não mudei. 1, 1, 1, 6. Segunda linha não mudei também. 0, menos 1, menos 5 e menos 11. Se tu quisesse, tu podia até ter multiplicado isso aqui por menos 1, tá, gente? De repente ia facilitar, mas eu não fiz, agora não vou fazer. E agora eu vou somar as linhas. Vou somar a linha 3 com a linha 2. Aqui vai ficar 0, 0. Aqui vai dar menos 4. E aqui vai dar menos 8. Tudo bem? E agora eu tenho uma matriz na forma escalonada. Né? Tudo bem, não está na forma escalonada reduzida, né? Que é aquela que fica só uns aqui, entendeu? Fica zeros aqui em cima, mas ela está escalonada, gente. Se ela está escalonada, eu tenho uma notícia ótima para vocês. Que o sistema que sobrou, né, o sistema de equações que sobrou é um sistema muito mais fácil, muito mais simples de resolver. Tá? Então, olha só, se eu pegar essa matriz e voltar para a linguagem de sistema, né, vamos escrever aqui o que a gente vai ter, olha só. Agora eu vou de novo escrever na linguagem de sistema, tá? Então, a primeira equação está dizendo para mim que x mais y mais z igual a 6. Né? A primeira equação, inclusive, eu não mexi, né? Não mexi em nenhum momento, eu deixei a primeira linha igual ao que estava no começo. Aqui eu vou ter, vamos lá, menos y menos 5z igual a menos 11. E eu vou ter a minha terceira equação, que é menos 4z igual a menos 8. Né? E olha só que maravilha, gente, olha só que delícia. Ó. Aqui eu vou conseguir calcular o z. Né? Calculando o z, eu venho para a equação de cima e descubro o y. E descobrindo o y, eu venho para a primeira e descubro o x. Né? Então é meio uma coisa que tu vai fazendo passo a passo, entendeu? Tu descobre a variável z, o valor da variável z, depois joga na outra equação, calcula o y, depois joga na outra, calcula o x. Isso a gente chama de retrosubstituição. Né? Tu vai fazendo a substituição ali de trás para frente, começa pela última variável, depois vai descobrindo a penúltima e assim por diante, até conseguir calcular todas as variáveis do meu sistema. Tá? Inclusive, esse sistema aqui ele vai ser SPD, né? SPD, possível e determinado. E, inclusive, o que a gente vai fazer agora é calcular mesmo, calcular quanto é o valor do z, quanto é o valor do y e quanto é o valor do x. Tá? Então, vamos lá, gente. Vamos lá? Preciso muito da ajuda de vocês. Vamos resolver esse sistema que é muito mais simples.
Né? Começando pela terceira equação, eu tenho aqui, ó, menos 4z igual a menos 8. Né? Aí, por exemplo, eu posso multiplicar por menos 1 aqui, né? Vai ficar 4z igual a 8. E no final das contas, o meu z, acabei de descobrir que vale 2. Coisa linda, galera. Já descobri o valor do z é 2. Aí o que eu vou fazer? Substituição nessa equação de cima, para achar o y. Né? Então, nessa equação de cima vai ficar uma coisa assim, ó, vamos lá. Menos y menos 5 vezes 2 é igual a menos 11. Tá? Isso vai dar menos y menos 10 igual a menos 11. Que tu pode multiplicar tudo por menos 1, por exemplo, né? Então, y mais 10 igual a 11 e 11 menos 10, o y vai dar igual a 1. Né? E daí tu pode até fazendo, tá, gente? Vai fazendo aí no teu ritmo, entendeu? Tu vai descobrir que realmente o y vale 1, de um jeito bem tranquilo, assim, só fazendo com calma, cuidado para não errar no sinal, né? E finalmente, ó, essa aqui eu vou fazer até de cabeça, ó. A soma dos 3 tem que dar 6, né? Soma dos 3 tem que dar 6. Como o meu z é 2 e como o meu y é 1, né? Se tu substituir na primeira equação, tu vai encontrar x igual a 3. E aí está feito. Está feito, está resolvido. Né? O x ele tem que ser obrigatoriamente 3, o y tem que ser obrigatoriamente 1 e o z tem que ser obrigatoriamente 2. Por isso que eu comentei, né, gente? Esse sistema é SPD, né, possível e determinado, a solução é única e a gente pode até escrever o conjunto solução aqui, ó, para finalizar o exercício. Né? Quem é o conjunto solução? O conjunto solução ele é formado por apenas uma tripla, que é a tripla 3, 1, 2. Tá? Então, resumindo, gente, resumindo o método. Matriz ampliada, pega a matriz ampliada, vai escalonando, né, até chegar na forma escalonada mesmo. Quando chegar na forma escalonada, o sistema está muito mais simples. Aí a única coisa que tu tem que fazer é retrosubstituição para achar o valor de cada variável. Bom, queridos, um outro detalhe mega importante que eu queria comentar com vocês é que a gente pode usar a teoria de matrizes para saber a classificação do sistema. Tá? Então, olha só que interessante. Ó. A gente fez o processo de escalonamento na nossa matriz ampliada, né? Pegou a matriz ampliada, foi escalonando e chegou nessa matriz aqui. Tá? E eu queria que vocês percebessem o seguinte. Ó. Se a gente pensar só na matriz dos coeficientes, tá? A princípio, sem essa coluna aqui dos resultados, né? Pensar só na matriz dos coeficientes. O posto dela é 3. Né? Porque eu tenho 3 pivôs aqui, um pivô, outro pivô e outro pivô, né? Então o posto dela é 3. Agora, se eu pensar na matriz ampliada, né? Quer dizer, eu vou colocar aqui também a coluna dos resultados, né? Quanto é que é o posto dessa matriz? Bom, o posto é o número de pivôs, né? Então eu tenho 1, 2, 3, mesma coisa, eu tenho 3 pivôs, consequentemente o posto da matriz ampliada também vai ser 3, e eu estou trabalhando, não esquece, com x, y e z. Né? Eu estou trabalhando com 3 variáveis. Queridos, quando acontece isso, quando o posto da matriz dos coeficientes é igual ao posto da matriz ampliada e é igual também ao número de variáveis, o sistema ele vai ser sempre do tipo SPD. Né? O que significa isso mesmo? Sistema possível e determinado, consequentemente ele tem uma solução única. Ok? Então não esquece, isso é um resultado bem legal, bem útil, né? Se o posto da matriz dos coeficientes for igual ao posto da matriz ampliada e também for igual ao número de variáveis, o sistema é SPD.